Bem-vindos ao projeto Recapitulando, onde buscamos lembrar ou relembrar de assuntos bíblicos já estudados, tirando assim dúvidas frequentes sobre vários assuntos, e assim mantendo a pureza e santidade dos ensinos de Deus. Graça e paz, amigos e amados irmãos. Sou o Caco Pessoa, irmão em Cristo aqui da congregação da Igreja de Cristo em Araçatuba, do bairro Etempe, e hoje eu trago a vocês um artigo bíblico que é uma pergunta: devo ser dedicado ao estudo das Escrituras? Ser dedicado parece ser um desejo buscado entre os que almejam algo na vida, algo que possa trazer felicidade, tranquilidade, comodidade e até mesmo um prazer ou satisfação no que realiza. A busca constante de se satisfazer tem levado o homem, e até mesmo o cristão, a passar do limite aceitável pelo seu Criador. Mas esse limite imposto por Deus já não é aceitável pelo homem, mas isso desde a sua criação, e vem contaminando o homem e os filhos de Deus. O homem foi criado para satisfazer o seu Criador, mas tem se metido em várias situações que o induz a viver de forma diferente do que Deus nos ensinou. Em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18 diz assim: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Ser dedicado faz parte de um bom caráter, e é necessário para tudo, como em casa, na escola, no trabalho, na igreja. E isso não é errado, mas o erro é se dedicar o tempo inteiro às coisas do mundo, e na maior parte da vida vivida, dá para se contar, nos dedos, quanto tempo foi dedicado a buscar conhecer a Deus no seu íntimo, descobrir os segredos da vida longa e eterna, agradando a Deus, o seu Criador. Então dá para contar nos dedos quanto tempo nós, às vezes, vivemos essa vida dedicando a Deus, a busca constante dos segredos de Deus. Agora, lembrem-se que o que você tem não vem de você, é Deus que te deu. E o que você faz? Não faz se não for pela vontade de Deus. E o que você é? É pela vontade do seu Criador. Então, quando é que eu vou buscar agradar aquele que me dá tudo quanto posso ter? E ser tudo o que eu posso ser? Hoje é o dia para começar a mudar sua vida, pois Jesus nos deixou um aviso a respeito disso. Vejam, Lucas capítulo 12, versículo 31 e 34, diz assim: Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então vamos lá. O primeiro ponto para estudarmos diz assim: onde está o seu coração? Onde está o seu prazer? No Velho Testamento, existiu um rei e profeta de Deus que disse e que vem nos influenciando com seus ensinos a buscar um prazer, uma satisfação completa, coisa que no mundo não se encontra. Vejam, Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os pais de Davi fizeram com ele o que Deus disse a Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 até o 9. Davi foi ensinado desde a sua infância a ter temor
e guardar as palavras de Deus em seu coração. Por isso foi um homem fiel e dedicado a estudar as Escrituras de Deus, para saber qual seja a boa e perfeita vontade do Pai. A sua satisfação era satisfazer aquele que o criou e deu a vida. O seu prazer em viver estava baseado no prazer de vida em Deus. Está bem claro que Deus desejava e continua hoje desejando e ensinando que as Escrituras são o meio de ligar o seu povo mais junto a Ele e de nos defender da apostasia também. Deus quer famílias fortes, tementes e obedientes a Ele. Se as palavras de Deus fizerem parte mais importante da vida do seu povo, então seria impossível o povo se esquecer de Deus. Precisamos lê-las e estudá-las. Precisamos meditar sobre elas e memorizá-las. As palavras de Deus tinham que envolver a vida inteira do seu povo. Vejam só, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 diz assim: Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao se deitar e ao se levantar. O desejo de Deus é que suas palavras penetrassem em toda a experiência de seu povo. Moisés conclui no versículo 8 e 9 dizendo assim: Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Para onde quer que eles olhassem, haveriam de ver as palavras de Deus. Não é de se admirar que Davi foi escolhido segundo o coração de Deus para cuidar de uma grande nação, e ouvir dele que o seu prazer estava em buscar dia e noite a vontade de seu Pai, a vontade de Deus. Agora o segundo ponto. Deus quer mentes e corações transformados. Vamos entender isso. O caráter da nova aliança é tão importante que a lei de Deus é impressa, significa gravada, nas mentes, e inscritas, significa moldada, nos corações de seu povo. Isso lá em Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o 34. Mas não nos esqueçamos que esta era a intenção de Deus na velha aliança também. E assim Moisés continua em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, dizendo assim: Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Ainda que, para grande parte da nação israelita, a lei nunca foi mais do que um código externo, escrito sobre pedras e pergaminhos. Deus queria que suas palavras estivessem em seus corações, pois é ali que se faz a transformação. As palavras de Deus tinham que saturar, significa preencher a vida inteira do seu povo. Eu ouvi uma história de uma jovem cristã que, quando ajudava sua mãe a estender as roupas no varal, sua mãe a ensinava as Escrituras Sagradas. E o seu pai a contava histórias bíblicas antes de dormir. Não fizeram esses pais o que era correto diante de Deus? E também me lembro de algumas ocasiões em que, quando eu era criança, após ter feito algumas artes normais de uma criança, minha mãe me levava para um cantinho da disciplina, como a gente pode dizer, e me dava uma passagem bíblica para gravar em minha mente, para nunca mais esquecer. E isso tocava diretamente no meu coração, para então mudar minhas atitudes e assim buscar não errar mais. Não errar mais é difícil, ou melhor, impossível você viver nesse mundo e dizer que não peca, pois eu ainda erraria. Mas a intenção de Deus e da minha mãe era o seguinte: buscar errar menos, até virar prazer em não errar mais.
Parece que deu certo. Graças a Deus. Agora, em Provérbios capítulo 19, versículo 18, diz que devemos corrigir os nossos filhos enquanto há esperança. Significa que enquanto ele estiver vivo, enquanto ele estiver no seu controle, não é? Então, o que estamos esperando para começarmos? E não só com eles, mas primeiramente conosco, mudando nossos hábitos errados de vida. Em Salmos capítulo 1, versículo 2, diz que o bom homem tem prazer no quê? Como Davi disse, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E isso é mais do que, então, uma leitura ocasional da Bíblia, tipo uma vez ou outra, ou só quando a congregação está reunida. O Senhor quer saturar, encher a mente com as palavras dele. É como ele disse em Colossenses capítulo 1, versículo 9, que devemos transbordar, como um copo cheio de água caindo pelas beiradas. Do que? Do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, não carnal, não do mundo. Jesus diz que devemos ter a fome e sede pela palavra de Deus. E Jesus diz que Ele é o pão e Ele é a água da vida. Quem comer e beber dele saciará suas necessidades de vida. Em João capítulo 6 e 51 e em Apocalipse capítulo 21 e versículo 6 diz isso. Em alguns lugares das Escrituras, Deus providenciou o auxílio de que precisávamos para cada provação. Já dizia o salmista em Salmos 19, versículo 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura o espírito do homem. O livro de Jó contém o apoio para a fé, que é útil em mais de uma situação em que o ser humano possa estar. E nós também encontramos em Eclesiastes, né? Eclesiastes luta com muitos dos problemas da fé que encontramos, pois o homem busca demais a satisfação da própria vida. E assim dá respostas razoáveis e satisfatórias para aquele que busca satisfação verdadeira em Deus. Olha, estou convencido de que em algum lugar da Bíblia está a resposta para todos os problemas dos discípulos. E eu tenho tido muitas experiências favoráveis quando algo na Bíblia se dirigiu diretamente à minha necessidade e apoiou minha fé exatamente no ponto onde ela estava em provação. Precisamos da palavra de Deus quando nossa fé está em provação. Quanto mais da palavra de Deus sabemos, mais apoio a nossa fé terá quando a crise chegar. Quando nossa fé estiver por um fio, a palavra de Deus terá algo para sustentá-la justamente no ponto em que ela precisa de apoio. Mas se não conhecermos a palavra de Deus, aquele fio de esperança poderá se romper. Deus não quer servos que tenham pouca fé, que não acreditam fielmente em todas as coisas, mas servos que tenham uma grande ou pequena fé, que está baseada fielmente nas Escrituras de Deus. Sua fé pode ser pequena, mas está alicerçada no grande Criador e Senhor de tudo, o Deus Todo-Poderoso. Vamos aplicar então, vamos fazer 2 aplicações a respeito desse ensino sobre a busca constante do alimento que sustenta todo o cristão, a dedicação que nós devemos. Mas antes disso, essas 2 aplicações vão contra algumas instruções que algumas religiões ou religiosos, homens que vêm há séculos modificando o desejo de Deus para nós. Então vou explicar a respeito de 2 pontos que vêm acontecendo. Primeiro, uns dizem que o conhecimento das Escrituras é para alguns somente. Algumas pessoas restritas. É como se dissesse que
Deus escolheu essas pessoas para ter o conhecimento, exclusivamente. Né? Mas essa ideia é contrária à de Deus, pois o Senhor disse que os seus mistérios foram revelados em Cristo para que todo aquele que deseja conhecer também tenha esse conhecimento. Não há distinção aqui, e sim ajuntamento de todos aqueles que desejam viver mediante a vontade de Deus. E isso a gente encontra em Mateus capítulo 13, versículo 11, dizendo sobre todos os mistérios foram revelados para nós, os santos. Né? E 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 também complementa isso. Agora, outro ponto é, outros dizem que o se alimentar do conhecimento demais empanzina, faz mal à saúde espiritual. Até concordamos que o alimento em exagero, o alimentar em exagero do alimento para o corpo carnal faz mal. Mas para o espírito, a alma do homem precisa estar transbordando do pleno conhecimento de Deus. Isso está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Esse ensino falso faz com que os fiéis não conheçam tão bem as Escrituras, a ponto de viverem séculos como crianças recém-nascidas. Esse é um dos métodos de evitarem que os fiéis cheguem ao pleno conhecimento e se afastem dos falsos mestres e líderes religiosos, deixando suas igrejas vazias. Isso é ser dependentes espirituais do homem e não dependentes de Deus e suas Escrituras. Alguns religiosos usam erroneamente uma passagem de Eclesiastes, capítulo 1 e versículo 18, que diz assim: porque na muita sabedoria há muito enfado, significa canseira mental. E quem aumenta ciência, significa descoberta, aumenta tristeza. Olha, aqui o rei Salomão, o homem mais sábio que viveu neste mundo, disse que a busca constante em conhecer, saber demais sobre as coisas do mundo, só leva à canseira mental. É sobre isso que ele está falando. E quem busca descobrir muitas coisas, né, que significa sobre a ciência desse mundo, o leva a uma tristeza constante, por saber que as coisas tortas do mundo não podem ser retificadas. Veja que Salomão não está sendo contrário aos ensinos de Deus. Salomão fala que é loucura e vaidade a busca constante em satisfazer a própria vida. Diferente de como o seu pai Davi disse que o seu prazer estava em buscar constantemente os ensinos de Deus dia e noite, satisfazendo na sua vida o viver de Deus. Então vamos fazer a primeira aplicação dentro desse estudo. Eu vou usar a seguinte questão: seja como uma criança que deseja se alimentar. Essa frase vem do ensino de Cristo na carta de Pedro, de que nós, os cristãos, deveríamos viver na busca constante do alimento espiritual. E ele dá o exemplo da criança de colo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quantas vezes por dia a criança de colo chora para se alimentar? Todos nós sabemos, várias vezes no dia. E essa foi a ideia de Deus para nos mostrar que o cristão que se dedica dia a dia a conhecer os segredos e mistérios dados por Deus aos seus filhos, esse será forte o bastante para toda a boa obra, ou até mesmo para lutar contra as ciladas de Satanás e as provações da nossa vida. E também as obras das quais Deus confiou a seu Filho Jesus, que confiou a homens fiéis e idôneos a buscarem satisfazer a vontade de Deus em suas vidas e dar continuidade ao ensino aos outros também. E no final, e no dia final,
serem lembrados por Cristo e levados a viverem num local tão lindo e desejável pelo ser humano que almeja um futuro perfeito. Nesse ponto, seja como uma criança, ele não está querendo dizer que você então deve continuar estudando somente o basicão sobre Jesus, ou no caso, como a gente pode dizer, sobre o Evangelho de Cristo, que é a salvação, ou só sobre a salvação. Não, nós precisamos estudar toda a Bíblia para descobrir todos os segredos. E não é para continuar como criança, que só fica com o leite, materno, não tem o alimento sólido. Nós, depois de alguns anos ou poucos anos, nós precisamos da busca constante do alimento sólido, porque nós já precisamos estar crescidos. Quanto tempo levou para Jesus ensinar os apóstolos? 3 anos. Quanto tempo leva para nós ensinarmos um homem ou mulher a serem verdadeiros cristãos, sacerdotes reais, fiéis a Deus? Vamos calcular como 3 anos. Precisa do quê? Dedicação. Dedicação em quem está ensinando e dedicação de quem está aprendendo. Agora, a segunda aplicação. Mas não seja infantil, como menino agitado. E esse ensino vem de Cristo da carta de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Parece que esses irmãos em Cristo, lá em Corinto, eram como crianças mimadas, crianças que parece que não querem responsabilidade. Onde o adulto Paulo está corrigindo os irmãos em Cristo de Corinto, que ao invés de serem crescidos no Espírito, no conhecimento, na justiça que vem da palavra de Jesus Cristo, que Jesus ensinou, eles ainda eram fracos na fé por escolha, pois escolheram ainda viver nos prazeres da carne, obscuecidos de entendimento à vontade de Deus. Não se dedicaram a conhecer as Escrituras para o seu bom crescimento. Como Paulo completou no versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 3, dizendo assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A falta de dedicação ao estudo das palavras de Deus nos leva a viver de uma forma indigna, de não estarmos prontos para as obras que Jesus nos deixou. Essa situação nos faz lembrar o que Paulo ensinou em Efésios sobre não sermos mais como meninos agitados sem direção. Vejam, Efésios 4, versículo 14. Porque para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E onde está a importância de se dedicarem no estudo das Escrituras? A resposta está em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13, os versículos anteriores. Diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos concluir. Quanto mais eu estudo os livros da Bíblia, ou por assuntos detalhados, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, mais eu me convenço de que precisamos nos familiarizar com todas as partes da Bíblia.
Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. As Escrituras não só criam a fé, elas também sustentam a fé durante todas as provações e dificuldades da vida. Quanto mais conhecermos as Escrituras, gravarmos em nossas mentes e deixarmos ela moldar nossos corações, tanto mais úteis poderemos ser para qualquer outra pessoa cuja experiência é diferente da nossa. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós, de estarmos prontos para toda boa obra em Cristo Jesus. Seremos não somente muito ingratos, mas também excessivamente tolos se negligenciarmos essa grande dádiva de Deus, que é o estudar as palavras dele, descobrir os seus segredos para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quer saber mais desse e de outros assuntos do projeto Recapitulando? Se inscreva e clique em notificações e assim receberá avisos de novos estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.